Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre móveis planejados e vidros. Nossos convidados, Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos, e Léo Devezas, diretor da LL Vidros. Muito obrigado pela presença. Fernando, há quantos anos a Bom Tempo de Santos está no mercado? Vamos fazer 12 anos que estamos com a franquia aqui em Santos. E fazendo esse trabalho que eu já venho da área moveleira já de longa data, do meu pai ainda. E a gente está em constante movimento com lançamentos de acabamentos novos, modulações, nem são modulações, nós fazemos tudo sob medida. Então, especificações novas, planejamento de espaços novos, sistema de correia, a gente está em constante evolução. Agora, com avanços tecnológicos também, estamos colocando novos sistemas de iluminação, sistemas de abertura. A gente faz o aproveitamento total do espaço e customizado de acordo com o cliente. O que ele precisa, divisões, sistemas de abertura, tudo pensado e com funcionalidade, com ergonomia para o melhor atendimento ao cliente. Olha, Bom Tempo Santos, só atua em Santos ou pode, por exemplo, quem mora em Guarujá pode contratar São Vicente, Praia Grande? Sim, a Bom Tempo tem as divisões de região. Nossa região é o litoral todo, tá? Mas nada impede, como a gente tem muito cliente daqui que tem casa no interior, a gente está fazendo casas na Fazenda da Grama, em Itu, a gente está em Mogi das Cruzes, são clientes nossos que querem que nós façamos em outros lugares. São Paulo a gente atua muito, mas a nossa área de atuação é o litoral. Léo, eu já quero aproveitar, já logo de começo, que você falasse um pouquinho da ação que vocês fizeram. Não sei se ainda está valendo, das cestas básicas. Muito legal isso, e eu queria que você falasse um pouquinho, já logo na primeira pergunta, dessa parte social, essa preocupação social da empresa. Obrigado, Barroso. Bom dia aí a todos. Boa tarde, na modo que você estiver assistindo a reprise. Na verdade, a gente, começando aí a GLL, a gente completa 10 anos esse ano, no mesmo endereço, com algumas mudanças ao longo do tempo, de mercado, de especialidades. Então, a gente está muito feliz esse tempo todo, graças a todo o nosso crescimento que a gente vem tendo e conseguindo um nome muito forte no nosso mercado. E a ação... Dos produtos. Dos produtos a gente trabalha com toda a linha de vidros, né? Então, parte de envidraçamento de sacadas, boxes, espelhos, guarda-corpo, telhados de vidro, janelas, portas, divisórias de escritório, enfim, tudo que você pensar em vidro, a LL consegue te atender, principalmente com que a gente sempre fala, né? O Fernando citou na questão da Bom Tempo, essa questão da leitura do cliente e a aplicabilidade de cada produto, né? Então, a gente tem que, como a gente tem uma equipe muito especializada, é sempre
ver o vidro correto para cada ambiente, para cada situação, com a finalidade que o cliente busca, né? E a ação, ela veio bem no final do lockdown. Na hora que a gente estava naquele lockdown de 15 dias, todo mundo fechado, eu já estava com a ideia de fazer, porque a gente vê na situação que a gente está, todo mundo com muita dificuldade, às vezes existem vários cadastros que as pessoas são assistidas, né? Um Bolsa Família, as ONGs que tem em comunidades, mas passou um pouquinho, né? Com a crise, com essa questão do Covid, virou todo mundo necessitando algo. Então, não só as pessoas que estão em comunidades. Então, eu pensei, poxa, acho que eu vou colocar um espaço em que a pessoa possa pegar o produto que ela sentir vontade. E sem ninguém para não gerar, porque são pessoas, hoje quem está precisando não são aquelas pessoas que estão acostumadas a precisar. Então elas nem sabem também a quem procurar, quem recorrer para solicitar um alimento que ela está em dificuldade, não tem o que comer, às vezes não dá para a criança, com gente. Quantos provedores de lar faleceram com Covid e a família toda está sem o mínimo para sobreviver. Então a gente colocou uma mesa lá na parte externa, e a gente repunha alimentos diariamente, deixava o pessoal alimentos, depois passamos para produto de limpeza, de higiene, porque a gente via que as pessoas iam no mercado, às vezes passavam com alimento e pegavam o produto de higiene, porque às vezes só tinha o dinheiro para comprar o mantimento, né? E aí você vai deixar a higiene, tanto pessoal quanto da residência, para depois. Então foi bem bacana, e agora a gente essa rede do bem que a gente criou, hoje ela está em outros, a gente parou na LL porque a gente acredita que lá a gente já conseguiu ajudar bastante naquele bairro, agora está no Imbaré, que são parceiros nossos, na Epitácio Pessoas 275, e no Washington Luiz 158, que é na Brasilidades, que assim a gente está conseguindo ajudar no Canal 3 e no Canal 5 agora, então a gente consegue espalhar e pulverizar essa ação. Muito legal, parabéns, viu? Realmente um sucesso, né? Fernando, em junho será lançada Bom Tempo Connect. O que você pode nos adiantar dessa novidade? Bom, isso é um lançamento, tá meio fechado, eu vou dar um spoilerzinho aqui, né? É como se fosse são soluções tecnológicas para o mobiliário. Sistemas de abertura, sistemas de iluminação. Vamos colocar, grosso modo, uma automação no mobiliário. É mais ou menos isso que eu posso estar contando aí. A gente colocou uns spoilerzinhos no Instagram, umas aberturas. A gente está segurando isso porque é um lançamento que vai revolucionar no mercado. Uma coisa bastante diferente, que eu não conheço ninguém no mercado que está fazendo, e a gente vai ter o lançamento agora em junho. Mas basicamente é isso, uma automação, soluções tecnológicas de abertura e de iluminação. Legal, não? E só para complementar, a iluminação, acho importante, por exemplo, na minha casa, feita nos 2 últimos apartamentos, a Bom Tempo fez os móveis da minha mãe, da minha irmã, que a gente realmente é cliente, porque acredita muito na qualidade da Bom Tempo, na assistência, né? Além da amizade que eu tenho com o Fernando, a qualidade dos produtos, eu acho que talvez seja dos melhores aqui da cidade, talvez do Brasil. E a assistência, que eu acho que é fundamental também, né? Muito importante. E eu tenho vários móveis nesse novo apartamento com iluminação, principalmente com vidro fumê, com iluminação. Fica muito bonito. Na cozinha, por exemplo, embaixo dos armários, fica bem legal. Fica diferente, né? Fica mais leve. Sim. Dá toda uma valorização. A iluminação é super importante. Normalmente a gente trabalha com os vidros, né? O vidro na decoração hoje está muito forte, e a gente trabalha com alguns vidros especiais, e a iluminação faz toda a diferença dentro dessa mobília, e a gente sempre trabalhando com produtos de qualidade. A gente vem desenvolvendo sistemas de LED agora blindados para não ter problema. Então a gente está investindo bastante nessa área. Legal. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos conversando sobre móveis planejados e vidros. Nossos convidados, Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos,
e Léo Devesas, diretor da LL Vidros. Léo, envidraçamento das sacadas, quais os principais pontos que o consumidor deve se preocupar ao contratar esse serviço? É um produto que disseminou muito, né? É um produto que acabou pulverizando até um pouquinho demais. E é importante o consumidor atentar que não são todos produtos iguais. A gente teve, aqui é importante, por exemplo, até falar com a questão dos móveis planejados, dá para puxar um gancho bom. Por exemplo, você faz o seu envidraçamento de sacada, ele é permitido você utilizar o vidro temperado ou o vidro laminado, porque na época que foi realizada essa normativa, não havia tanta oferta de vidros laminados no mercado. Então, para não ocorrer um problema muito crônico na indústria, foi permitido o uso do temperado, que havia uma oferta muito grande de temperadores e muito baixa de laminadores. Até o mercado se adequar, eles tiveram que aprovar. E qual é o problema do uso do vidro temperado? Além, é claro, da fragmentação e quebra e estilhaços caindo para fora do apartamento. Por exemplo, você investe um valor justo e considerável para comprar um móvel da Bom Tempo e você coloca um vidro temperado que ele não tem proteção contra raio ultravioleta. Então você coloca um móvel, você coloca um tapete, você coloca uma pintura de um artista e você danifica se você tiver um vidro temperado na sua varanda, porque ele vai ter a incidência dos raios ultravioleta desgastando essas peças. O vidro laminado, ele filtra 99,3% dos raios ultravioleta. Então ele conserva todo o seu investimento, porque hoje aquela área gourmet ela é uma sala, né? Então ela não é uma área externa mais. Então você tem que tratá-la como sala. Então você tem que entender que às vezes você fala, o vidro não tem problema, posso comprar qualquer coisa, qualquer um, que não tem problema, isso aí não tem nada. Não, tem muito. Tem desempenho, tem essa questão de você aumentar a longevidade dos seus produtos, dos seus investimentos que você está fazendo. Então, tudo é aplicar o vidro correto. Lógico que primeiro é a questão da segurança, segundo, a questão desse desempenho de filtro solar e também de atenuação acústica. E assim, aí entra, a gente teve esse problema até no edifício Maiorca, né, na reunião, que o que ocorre, como todo mundo quer tentar diferenciar o mercado, acabam surgindo alguns produtos que podem te levar a um problema muito maior e às vezes, e normalmente as próprias pessoas que fabricam e que fazem não se atentam a isso. Então, por exemplo, existe hoje um sistema, quando você vai fazer envidraçamento em cima do guarda-corpo, se você está usando um envidraçamento com rolamento, esse envidraçamento está com 90% da carga fixada na laje. Quando você usa um envidraçamento sem roldana, você está com 100% da carga no guarda-corpo. E o guarda-corpo de vidro, ele é feito, deve ser, né, se seguir a norma, para suportar um envidraçamento com roldana. Se você coloca um envidraçamento sem roldana, você vai abrir todos os vidros, você vai ter 400 quilos de carga fazendo uma alavanca no guarda-corpo. Deixa eu tentar explicar, não é minha área, eu sou engenheiro civil, mas não é isso que eu fiz na área. Por exemplo, você usa determinado tipo de instalação com rodana, você joga a carga para a viga que está em cima. Isso. Se você fizer outro tipo de instalação, a carga fica totalmente apoiado naquele guarda-corpo que já vem com um prédio que nem sempre está preparado para receber essa carga. Então, o telespectador fica assim, ou você transfere a carga para a estrutura do prédio, que é muito mais seguro, ou você transfere essa carga para um guarda-corpo que às vezes ele não é planejado para isso. Guarda-corpo é quando você tem o corrimãozinho aqui e o vidro embaixo, aquilo que já vem entregue nos apartamentos. É isso, né? Isso mesmo. Então, e aí tem tantas outras coisas. Quem tiver pode entrar em nossos contatos, a gente está para auxiliar quem for preciso, porque realmente é um produto que tem que ter uma atenção muito especial, né? A gente está falando de fachada, a gente está falando de áreas que circulam pessoas. Então, tudo que você puder prezar pela segurança é importante. Isso aí. Fernando, a casa ganhou mais importância aí nesses tempos aí de pandemia, já que as pessoas ficam bem mais tempo em casa, né? Utilizam bem mais o apartamento para vários mini-eventos, né? Como isso reflete também no conceito dos móveis, no conforto, na decoração? Houve bastante pedidos de reforma. O que aconteceu? As pessoas estão ficando muito mais em casa, né? Inclusive trabalhando. O que nós fizemos de reformas, de pequenas reformas, de transformar um quarto num home office
Como as pessoas não estão saindo, estão ficando muito mais em casa, acabam recebendo seus familiares, então eles querem ter um pouquinho mais de conforto para receber as pessoas. As áreas gourmet que o Léo comentou, fechamento de sacada, essa área está tendo uma valorização muito grande nos imóveis hoje. É uma área de convívio, então a pessoa está caprichando, colocando, caprichando nos eletros, numa churrasqueira diferenciada, uma adega, uma cervejeira, e com isso tem a complementação do mobiliário. E o mercado tá realmente voltado para essa coisa do estar em casa. E as pessoas estão realmente tendo um olhar mais cuidadoso com a sua casa. E realmente está se usando bastante. Então, a gente estava falando num outro programa que a gente fez que a pandemia, para alguns negócios, foram péssimas, né? E para outros, foram ótimos, né? Quer dizer, foi até mola propulsora, por incrível que pareça. Para móveis planejados, sentiu muito com essa pandemia ou não? Porque as construtoras continuam construindo, as pessoas continuam mudando. Isso pesou muito essa pandemia? O mercado tá aquecido para essa coisa da casa. Todo mundo tentando arrumar. É óbvio que alguns setores estão mais aquecidos. Está tendo um probleminha também da demanda de materiais, de insumos. A gente está com problema, às vezes, Nós temos contratos de fornecimento, nós não estamos sofrendo tanto, mas está a dificuldade, as coisas estão aumentando o preço, mas o mercado está aquecido. A gente está trabalhando bastante, com alguma dificuldade, algumas restrições, inclusive para a montagem das obras, e isso está afetando um pouquinho, mas o mercado está aquecido. Léo, e você? O que tem para falar dessa pandemia? Eu acho que, como o Fernando falou, todo mundo no nosso segmento, todo mundo passou, a gente esperava uma retração e, pelo contrário, houve crescimento. E realmente a escassez de matéria-prima, a escassez de insumo dificulta e as pessoas, a velocidade não é como sempre estava, então é um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acho que o mercado do segmento de interiores, que a gente trabalha, não tem do que reclamar, porque na pandemia inteira, a gente conseguiu, todo mundo, isso é uma coisa que a gente conversa com outros empresários do ramo, e todo mundo não tem o que se queixar, que houve sempre crescimento. E aumento praticamente mensal. Construção civil, ferro, só para ter uma ideia, aumentou 100% no último ano. 100%! A gente está desde março, os vidros subiram de março até hoje, a gente teve um aumento, inclusive ontem, de 14%. Então, as usinas, elas subiram de março até agora, abril desse ano, 68%. Eu não me conformo com isso. Como é que pode uma inflação no país ser 5% e ter um aumento no mês de 14%? Agora, isso, vocês são obrigados a repassar, eu sou obrigado a repassar, e onde vai parar? Nós fizemos algumas medições, né? Por exemplo, a matéria, embalagem, papelão e plástico, em um ano, 48% de aumento. É um absurdo, E a não? escassez. Não, e eu não sei, porque a inflação dá 5%, mas, por exemplo, o IGPM está dando 32% no ano, então é um absurdo. Realmente eu não sei onde vai parar, porque o salário, quem tem emprego hoje, quem consegue ter um comércio vendendo alguma coisa hoje, quer dizer, está sobrevivendo. Como é que essas pessoas vão consumir? Bom, não sei onde vai parar, mas seja o que Deus quiser, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje, móveis planejados e vidros. Nossos convidados, Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos, e Léo Devezas, diretor da LL Vidros. Léo, os espelhos ganham cada vez mais destaque na decoração de hoje. Como melhor utilizá-los para que o efeito não vire um defeito? E como realizar a limpeza desses vidros?
E dos espelhos, né, principalmente. Principalmente. Eu acho assim, os espelhos, eles hoje, porque como você bem sabe, como você é um construtor tão tradicional, os imóveis, eles cada vez mais compactam, né? Viram mais compactos. Então, o espelho ele é um artifício muito grande para que esse apartamento ele ganhe profundidade, ele ganhe uma sensação de uma área maior e para não gerar aquela sensação de clausura, de aperto. É lógico que assim, quem sabe melhor utilizar isso são os arquitetos e os designers, que quando você contrata ele consegue utilizar melhor, mas sempre com apartamentos menores você consegue atuar bastante com o espelho e ajuda muito. A limpeza é o que a gente fala, os espelhos eles são produzidos e como a gente sabe tudo no mundo hoje ele é feito para não durar tanto. Né? A gente lembra que antigamente as nossas vós falavam, pô, eu tenho um forno de 30 anos, eu tenho uma geladeira de 30 anos. Hoje não tem, porque é feito para a indústria girar. Então o espelho feito lá antigamente, na Veneza, feito à mão, hoje não tem mais. Então há vários materiais que são aplicados de metais para proteger os copper frees, que não vai com cobre, mas aí você tem uma durabilidade que varia muito de acordo com a região. A gente está numa região completamente agressiva por conta da maresia e os cuidados em casa. Então o ideal é você nunca passar nunca nenhum produto químico, nem limpa-vidros, nem nenhum produto que tenha ácido. Tem que ser sempre um paninho seco. Se tiver alguma coisa, você pode borrifar um pouquinho de álcool num pano seco, aplicar e sempre evitar aplicar em bordas e nas junções quando tem um painel montado, que é para não gerar e ficar acumulando com o tempo. Também o ideal é assim, esse paninho seco sempre você passar nas bordas, porque a gente não enxerga, mas acumula sempre detritos, né? Poeira, a própria maresia, a gente bate um vento, vem com grãos de areia. Então o ideal é você passar um paninho seco para retirar isso, para aumentar a longevidade desse espelho. Isso mesmo. Fernando, desde o estilo mais tradicional aos projetos mais modernos, a Bom Tempo atende uma vasta gama de gostos e tendências. Essa diversidade é um dos principais diferenciais da Bom Tempo? A gente sempre procura ter, a base de tudo é qualidade, principalmente ferragens e espessuras de chapa, mas a gente tem vários tipos de acabamentos, que nós chamamos de laminato, pinturas, as folhas de madeira natural, e isso é o que faz a diferença no custo dos projetos. Nós temos uma linha extremamente grande de acabamentos e de tendências, como hoje as cozinhas clássicas estão em alta, o estilo industrial também está muito em alta, então o alumínio e vidro, temos a palhinha voltando, a gente tem uma linha muito grande e para atender todos os gostos, né? Desde quem tem uma linha mais clássica até quem tem uma linha mais moderna, mais industrial. Nós conseguimos atender todos os projetos. E as ferragens? Qual a importância das ferragens no móvel planejado? Hoje é o que faz o móvel ter uma durabilidade maior. Hoje todas, por exemplo, nós na Bom Tempo, nós só usamos a linha de topo do mercado. Corrediças com extração total, com amortecimento, as dobradiças também. Na fixação, elas têm uma bucha plástica, não vai o parafuso de metal direto na madeira. Isso aumenta a durabilidade e realmente o sistema de fechamento e abertura facilita muito. Isso vai ocasionar durabilidade, não vai ter a pessoa batendo a porta com força. Então a porta, mesmo que ela feche com mais força, ela vai amortecer o fechamento e isso vai aumentar demais a durabilidade do móvel. Rapidamente, Fernando, qual a diferença do móvel com uma ferragem? A ferragem é a mais simples possível, que vocês nem trabalham, e a mais sofisticada possível. Quanto representa isso, mais ou menos, no móvel? Bastante, Barrozinho. Por exemplo, tem corrediças de R$16 e tem de R$380. Então você vê que é um negócio
extremamente diferente. Ô, Léo, a gente já falou um pouquinho de vidro de sacada. Vidro de box é a mesma coisa que sacada ou pode usar temperado também? Vamos falar um pouquinho de box. E como um cliente que compra um vidro pode diferenciar o tipo de vidro que está sendo colocado? A norma também, no box, a norma já é um pouquinho diferente. A norma já pede o vidro temperado. Por quê? Primeiro que é um vidro que você tem muito contato. Você toma banho, você abre os braços, você vai lavar a cabeça, você vai lavar o corpo, você vai bater o braço, você vai bater uma perna. Então ele tem que ser um vidro que aguente muito impacto. Já a sacada você não tem impacto porque ninguém, pelo menos não deve, se chocar com vidro de sacada. Então no box é vidro temperado. E outra questão é que o vidro, dependendo do box, se você utiliza um vidro que você não estoure ele, pode acontecer, e é isso a gente avalia, tá? E orienta o cliente, porque agora a gente já tem as películas de segurança para utilizar no box, porque principalmente banheiros de criança, que pode quebrar o vidro e poder causar um acidente, em tese não causa um acidente muito sério, mas qualquer acidente é sério, principalmente se for com criança. Então, e agora a gente vai ter, que inclusive a gente está trazendo aqui para o mercado de Santos, do litoral, que são os boxes em vidros laminados. Só que esse box tem que ser tomado cuidado, por exemplo, uma casa de um idoso, um apartamento de um idoso, se for um box de abrir, se esse idoso sofre um mal súbito dentro do box, o vidro pode ser impedido de abrir. E aí um vidro laminado você vai ter dificuldade nessa quebra para poder o socorrista efetuar o socorro. Então, aí é que está o conhecimento correto e você pensar em todas as possibilidades para poder especificar o vidro correto. E para o cliente, o consumidor, conseguir entender a diferença de um vidro, vamos dizer, laminado para qualquer outro, é você olhar, se a borda do vidro tiver uma face só, ela for única, uma massa sólida, ele não é laminado. O laminado sempre vai precisar ter duas lâminas separadas por um interlayer, que a gente chama, que pode ser vários tipos de material, mas sempre vai ter duas peças. Você vai reparar que tem uma emenda no meio. Tudo que tiver emenda é laminado. O que não tiver pode ser comum ou pode ser temperado. Muito bom. Felizmente chegamos ao final do nosso programa. Tinha mais perguntas, mas em breve vocês voltam. Quero muito agradecer a presença do Fernando e do Léo e ao nosso telespectador pela audiência e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.